Olá, bem-vindo a mais uma aula de atenção farmacêutica. Hoje nós vamos tratar de um tema bastante importante para a questão da saúde do homem, que é a questão do câncer de próstata. Então, nos slides a seguir, teremos questões referentes à identificação, diagnóstico e tratamento desta doença que acomete grande parte dos homens e merece atenção em especial, principalmente pelos farmacêuticos. Olá! Agora vamos ter mais uma aula de atenção farmacêutica. O tema da aula de hoje é Introdução à doença renal crônica. Os objetivos desta aula é ampliar a compreensão sobre o que é doença renal crônica, o que vem a ser essa doença, quais suas características, qual sua forma de diagnóstico, entre outros aspectos importantes. Também é objetivo conhecer os estágios da doença renal crônica, porque, dependendo do estágio, tem-se tratamentos diferentes e também complicações clínicas bem características de cada estágio envolvido na doença, e também fazer uma breve reflexão sobre o papel do farmacêutico nesse contexto, para que a gente possa abordar isso na nossa aula presencial. Só recordando que tudo que a gente aborda tem a ver com a questão da parte clínica da atuação do farmacêutico, com a questão da farmácia clínica, principalmente no que diz respeito aos protocolos clínicos, onde o diagnóstico da doença é fundamental, a forma como ele se apresenta é extremamente importante, inclusive conhecendo as suas fases, conhecer um pouco sobre a ação dos medicamentos e o estado clínico do paciente, principalmente para evitar a ocorrência de morbidades relacionadas com o medicamento. Bom, inicialmente falamos então do que vem a ser a insuficiência renal, que é a condição no qual os rins perdem as suas capacidades de funções básicas. A insuficiência ela pode acontecer por eventos esporádicos ou pode estar associada a alguma doença que venha a se desenvolver. Quando se trata de uma doença e que há reflexos clínicos na fisiologia do ser humano, ela então passa a se denominar doença renal crônica. As insuficiências renais podem ser de dois tipos. Você pode ter a aguda, que acontece com a exposição a algum medicamento, por exemplo, ou a ocorrência de alguma infecção que pode vir a acontecer também, e a crônica, que é realmente a doença renal crônica estabelecida, no qual se tem uma perda lenta, progressiva e irreversível da atividade renal. Antes de iniciar a questão envolvendo o entendimento da doença renal crônica, algumas informações são importantes. Para isso, vou fazer algumas perguntas para vocês. Considerando verdadeiro ou falso, analise as informações a seguir. Por exemplo, uma pessoa com doença renal crônica, ela tem presença de dor nas costas? Ou apresenta pouco volume urinário? Pense nessas questões porque são importantes para orientar as pessoas sobre o risco de estar apresentando ou não essas doenças. E são questões muito comuns e presentes no senso comum geral da população. Com relação à primeira questão, é uma sentença falta. O rim ele não apresenta inervação ao longo da sua estrutura e só vai doer quando estiver em um processo de inflamação ou dilatado. E são situações que não acontecem durante um processo de doença renal crônica. Então o fato é que a pessoa pode apresentar um estado avançado de doença renal crônica, indo inclusive a fazer diálise sem sequer ter sentido uma única dor. Lembrando que trata-se de uma questão diferente, por exemplo, a pedra nos rins, que é um fenômeno que a pessoa sente extremamente dor pela presença de um composto que comprime as inervações. Agora, no caso da doença renal crônica, não existe participação das inervações, logo a pessoa não sente dores. Na segunda questão, o pouco volume urinário também é uma condição falsa, porque a quantidade de água de urina não é o melhor indicador para saber se a pessoa está com problema ou não. Isso porque o corpo tem uma capacidade de adaptação durante um processo de doença renal crônica. Somente em estágios bem avançados é que se pode ter uma redução no volume urinário. Mas, nos primeiros estágios da doença, o volume urinário pode permanecer igual em qualquer condição, estando doente ou não.
Sendo assim, a pergunta que fica é: quais são os sintomas para identificar uma insuficiência ou uma doença renal crônica? Na maioria dos casos, até as fases bem avançadas da doença, a resposta é nenhum. Por isso a importância de um rastreamento e de adoção de medidas saudáveis para preservar a funcionabilidade dos nossos rins. Se os sintomas então não são o melhor indicador para dizer se temos a doença ou não, os exames laboratoriais, por sua vez, desempenham um papel extremamente importante. E dois exames são responsáveis pela detecção de possíveis problemas na função renal. Um deles é a dosagem de creatinina sanguínea e o outro são as análises de urina na sua extensão, com todos os exames que competem durante um exame de urina. A partir então dessas duas análises, pode-se identificar aqueles que apresentam algum tipo de insuficiência e que possa apresentar, inclusive, risco de ter a doença renal crônica. E o que mais os exames podem indicar, além da presença da insuficiência e do risco de doença renal crônica? Pode indicar também o estágio que a doença se encontra, que nessa condição clínica é de muita importância, porque dependendo do estágio que a pessoa se encontra, medidas clínicas e medidas farmacológicas são necessárias para que a pessoa tenha um mínimo de qualidade de vida. E qual que é o princípio para a análise do estágio da doença? A determinação do estágio da doença. A questão da filtração glomerular. Nós temos nossos dois rins. Eles filtram em média 180 litros de sangue por dia. Se a gente fizer uma correlação, nós temos filtração de 90 a 125 ml por minuto. Esta filtração, que acontece por minuto, é chamada de taxa de filtração glomerular, ou clearance de creatinina. Como então a média é de 100 ml por minuto, para melhor entendimento, a gente faz uma analogia, uma conversão para a porcentagem. Então, se você tem um rim perfeitamente em funcionamento, ele filtra 100 ml por minuto, no qual a gente considera 100% de função renal. Se o exame aponta 60% da função, isso significa, grosseiramente, que os rins estão filtrando cerca de 60 ml por minuto e tendo um déficit de atividade de 40 ml por minuto. Então, os estágios da insuficiência renal crônica são divididos por esses valores, de porcentagem em ml por minuto. E a partir então da determinação de qual é a taxa de filtração que a pessoa apresenta, ela vai então se enquadrar nesses estágios, que pode começar de uma filtração em torno de 90, chegando até mesmo a 0% de filtração. E como que esse valor percentual é estimado? É estimado através de uma fórmula do qual a gente usa parâmetros como idade, peso e os valores de creatinina sérica, no qual existe também uma pequena variação entre homens e mulheres. Então, uma vez que eu tenho o valor de creatinina, tenho o peso da pessoa e tenho a sua idade, eu posso julgar os valores nesta fórmula e então estimar qual é o percentual de filtração que a pessoa apresenta ou, a grosso modo, quantos ml ela consegue filtrar por minuto. Lembrando que o ideal seria 100 ml por minuto ou 100%. E como a gente faz então a interpretação do exame? A gente, olhando os valores, a gente classifica o paciente nos seus estágios. O primeiro estágio, chamado estágio 1, são aqueles pacientes com clearance de creatinina maiores que 90, porém com alguma doença desencadeadora, sendo que a principal doença é a diabetes. Esses pacientes possuem um certo grau de lesão renal, mas que ainda não apresentam e não têm grande influência sobre a sua fisiologia. Mas são pacientes que merecem ter uma atenção especial, porque se tiver a doença desencadeadora como diabetes, há uma grande chance de avançar para os estágios posteriores. O estágio 2 compreende a valores de 60 a 89 ml por minuto. Estes são chamados de fase pré-insuficiência renal. São pessoas com pequenas perdas da função renal. Nos idosos não significam nenhum grande problema, apenas um sinal de envelhecimento. Mas as pessoas mais jovens já denotam algum risco. E um detalhe importante ressaltar. A doença renal crônica é uma doença progressiva. Então, se eu me encontro no estágio 2, eu tenho grande chance de chegar aos demais estágios. E chegarei
mais rápido, por exemplo, ao estágio 3, se meus hábitos de saúde não forem saudáveis. Então, uma vez eu estando enquadrado no estágio 2, eu preciso fazer a adoção de muitos cuidados para com a minha saúde para evitar que o rim, então, avance na perda da sua função. E o estágio 3? O estágio 3 compreende valores de clearance de creatinina entre 30 e 59 ml por minuto. É uma fase de insuficiência renal declarada, ou seja, o rim já não tem suficiência na sua atividade e há um déficit considerável. Já começa a aparecer as primeiras complicações. Uma delas é a redução na produção de eritropoetina, o hormônio que controla a produção de hemácias, nossos glóbulos vermelhos. Os pacientes já começam a apresentar outros sintomas clínicos e laboratoriais presentes. Na questão laboratorial, observa-se uma alteração, uma queda no hematócrito que leva a uma anemia que se torna progressiva. O outro problema que começa a surgir são complicações ósseas relacionadas a alterações no nível de PTH. Todas essas alterações envolvendo PTH e envolvendo a eritropoetina estão diretamente relacionadas à função renal. Situações essas que a gente estará abordando com mais detalhe na nossa aula presencial. E o estágio 4? O estágio 4 corresponde a um clearance de 15 a 29 ml por minuto. É conhecida como fase pré-diálise. É o momento onde os primeiros sintomas começam a aparecer de forma mais contundente e as análises laboratoriais mostram e evidenciam alterações muito significativas. O paciente começa a apresentar elevados níveis de fósforo e de PTH, a anemia se torna estabelecida e definitiva e o sangue começa a tornar-se mais ácido. O potássio eleva, o emagrecimento se torna presente e a pessoa começa a apresentar também sinais de desnutrição, com piora da hipertensão e o enfraquecimento ósseo, com o risco de comprometimento de doenças cardíacas. Nesta fase, o paciente já começa a ser preparado para a fase da hemodiálise, sendo inclusive indicada a construção da fístula arteriovenosa para que posteriormente se inicie então um processo de diálise. Sempre recordando que a doença renal crônica é uma doença progressiva e os estágios vão se sucedendo. A rapidez que os estágios vão acontecendo ou a lentidão que eles venham a acontecer depende muito do tratamento e dos hábitos adotados pelo paciente. E a última fase, o último estágio, é a fase da hemodiálise, onde o paciente se torna então dependente de uma máquina para fazer a sua filtração. Em termos técnicos, é chamada de fase de insuficiência renal terminal, onde se tem valores abaixo de 15 a 10 ml por minuto. O rim já não desempenha suas funções básicas e o início da diálise está indicado. Nesse momento, então, os pacientes apresentam as mais complicadas situações em termos fisiológicos e se torna extremamente dependente da máquina. E a única alternativa que existe para esse paciente ter um restabelecimento da sua saúde e da sua qualidade de vida seria já um transplante renal. Então estas são as principais condições, os principais estágios envolvidos na doença. Então, para finalizar, só destacar alguns pontos importantes. Doença renal crônica, então, é uma doença lenta e progressiva que afeta outros sistemas e outros órgãos e compromete em muito a qualidade de vida do paciente. Seu diagnóstico não é fácil de ser feito e geralmente só se tem a indicação da doença renal crônica através de exames laboratoriais, como de creatinina, do qual se calcula a taxa de filtração glomerular. Essa taxa de filtração glomerular é extremamente importante para determinar, inclusive, os estágios que a pessoa encontra na doença. Lembrando que são 5 estágios e que cada estágio em que se avança, as complicações fisiológicas aumentam e os tratamentos são diferenciados. Dentre as complicações existentes, gosto de destacar 2. A presença da anemia que se estabelece pela redução da produção de eritropoetina e também a questão da osteodistrofia renal,
que é uma doença óssea que está relacionada às alterações do PTH. Todas essas questões serão abordadas na nossa aula presencial, do qual estarei esclarecendo os detalhes que envolvem o desenvolvimento dessas complicações clínicas e também abordando os tratamentos. E também estaremos refletindo sobre o papel do farmacêutico neste contexto. No disco virtual encontra-se os exercícios, façam e tragam para a próxima aula para a gente poder dar continuidade a este assunto. Até mais!